Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Cena Pública. Um dos setores que mais sofreu por conta das restrições para evitar as infecções do coronavírus durante a pandemia foi o setor hoteleiro, que agora recebe um pacote de incentivos fiscais com o objetivo de impulsionar o segmento. Para falar mais sobre esse assunto e muitos outros, eu recebo no Cena Pública de hoje a procuradora adjunta tributária da Procuradoria-Geral do Município, a doutora Valéria Moraes, e o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, Regis Medeiros. Eu quero muito agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso programa de hoje. Perguntar primeiramente à doutora Valéria, né? Nós estávamos falando aqui sobre essa questão desses pacotes, né? O que contém esses pacotes e a quem eles beneficiam? Boa noite a todos. Boa noite. Nós trabalhamos em duas linhas. Primeiro, a concessão de incentivos fiscais para determinados locais em Fortaleza, de forma a estimular o incremento da hotelaria e a instalação também de novos hotéis. E no outro viés, nós trabalhamos com a recuperação de créditos tributários, porque nós sabemos que com a pandemia, o setor de hotelaria foi bastante atingido, mortalmente atingido. Então, o município, ele tem um grupo que há mais de um ano, né, aliás, desde o início da gestão, a gente discute, envolvendo vários órgãos, quais seriam as iniciativas plausíveis para essa retomada. E o setor hoteleiro, de forma muito justa, já que nós vivemos numa cidade turística e que depende, né, desse movimento, a gente resolveu atuar nessa área. Então, débitos inscritos na dívida ativa de IPTU e ISS relacionados à atividade hoteleira vão ser beneficiados com a transação por adesão, né? Como é que funciona a transação por adesão? Nós baixamos o edital com as condições de elegibilidade. Quem tiver interesse faz o pedido, pleiteia para aderir e a gente... ao mesmo tempo, exige-se uma contraprestação, daí do que se diferencia do refis, que é uma concessão de desconto por si só. A transação não. A gente vai ofertar a possibilidade de desconto, juros e multa de mora, condicionado a que esse valor do desconto seja reinvestido na atividade hoteleira, tanto na parte de estrutura, como na parte de mão de obra. E assim a gente pretende reanimar esse setor, né, que agora está aos poucos conseguindo se equilibrar novamente. É isso, doutor Regis, aqui melhor do que ninguém para contar, para falar para a gente qual a importância, né, de uma medida como essa para o segmento. Olha, muito importante, a gente vem tratando tanto com a PGM, agradeço aqui toda a ajuda aí da doutora Valéria, do doutor Fernando, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, na pessoa do secretário Rodrigo Nogueira, de quem eu também agradeço aí a parceria e o empenho. E a gente vem nessa conversa porque, como foi dito pela doutora Valéria, a hotelaria ficou aí 4 meses mais ou menos fechados durante a pandemia. Reabrimos muitas vezes em um prejuízo maior do que ficarmos fechados, sim, mas tínhamos que reabrir, tínhamos que ter um recomeço, porque na hora que você reabre um hotel, você tem que colocar a estrutura do hotel novamente para funcionar. E reabrimos nos primeiros momentos com 7% de ocupação. Então, foi prejuízo em cima de prejuízo. E, para tentar sobreviver, muitos hotéis realmente não conseguiram fazer frente aos tributos e outros fornecedores, e entre eles o ISS, que não era tanto naquele momento porque o hotel estava fechado, mas o IPTU era independentemente desse funcionamento. Então, muitos hotéis ficaram com estas dívidas. Essas dívidas vão aí para a dívida ativa. Consequentemente, isso é protestado, começa a gerar todos aqueles empecilhos para a operação dos hotéis. E a gente conversava sempre no sentido de algum tipo de ajuda, no sentido de que todos querem o quê? Quitar as suas dívidas. E nisso foi construído a várias mãos esse pacote, onde... muito importante, a gente já passou o par e passo para todos os hotéis, como foi aqui falado pela doutora Valéria, onde você vai ter um prazo, podendo ser um prazo até mais elástico, mais longo, para a pessoa poder ter condições de fazer frente a ele, e a parte de multa e juros
nós termos um compromisso que vai ser acompanhado do investimento no próprio equipamento, seja na questão da infraestrutura, seja na questão do treinamento. E isso, quando conversamos, isso é fundamental para um hotel. O hotel faz isso toda hora, todo ano o hotel está investindo na sua estrutura, ele está pintando, ele está trocando colchões, ar-condicionados, televisões, outros utensílios. Isso é fundamental, senão o hotel vai ficando deteriorado, vai sucumbindo. Então, isso vem ao encontro, porque é uma coisa que a gente tem que fazer e deve fazer, e, consequentemente, com esse abatimento, esse reinvestimento do que é multa e juros nas infraestruturas dos hotéis e na qualificação na base de 80% a 20%. Ou seja, você não que tenha que ser só 20%, mas ao menos 20% no treinamento e qualificação dos nossos colaboradores. Coisa também que o hotel está sempre fazendo, porque a gente tem sempre que estar reciclando a nossa equipe, né? O hotel é serviço, e serviço é feito por pessoas e não por máquinas. Então, nós temos sempre que estar realmente treinando e capacitando os nossos colaboradores. Doutor Regis, o senhor falou aqui dessa questão de que são medidas que esses estabelecimentos estão sempre fazendo, né? Estão sempre se reequipando, sempre se reestruturando. Então, o senhor avalia que, de certa forma, é uma boa medida ou vai ajudar a impulsionar realmente o setor, ou é um pouco redundante? Como é que o senhor avalia isso? Não, eu acho que, olha, nós temos que fazer isso como obrigação. Sim. Para manter o hotel. E nós temos que quitar nossos débitos, os nossos tributos, para que a operação do hotel corra redonda, para não se ficar com... Então, eu acho que as coisas vieram a se somar. Certo. Entendeu? Então, os recursos estão escassos. Muitas vezes se pergunta assim, Regis, a hotelaria voltou aí, está bombando, está normal? Eu digo, olha, graças a Deus está voltando, graças a Deus voltou, não vamos nem dizer está voltando, voltou, mas nós temos uma ferida que ainda sangra. Essa ferida baseada principalmente em duas coisas. Uma, os débitos que foram gerados, sim, capitais que foram tomados, emprestados, muitos hotéis lançaram mão aqueles capitais emergenciais, mas aquilo tem que pagar. E nós estamos já tendo que pagar. E outra questão também que é muito doída para a hotelaria e para nós todos, a inflação. Os nossos custos, todos nós temos as nossas casas. Sabemos quanto éramos fazer um supermercado, ir ao mercado e quanto isso é hoje. Sim. Quanto é encher aquele carrinho do supermercado. Só que o hotel não é um carrinho. Né? O hotel são vários carrinhos. Então, esses custos subiram muito. Em todos, energia e tudo. Todos os itens. O hotel é uma grande casa. Por enquanto que na nossa casa a gente toma café 5, 6, 4, 3, 2 pessoas, no hotel você toma 200, 300, 400 pessoas. E tudo isso já foi colocado para o cliente final? Todos esses aí é onde eu ia questionar. Nós não conseguimos ainda não foi repassar esses custos para o cliente final, por conta de toda a conjuntura econômica. Isso a gente está vindo. Então, tanto nós diminuímos, né, a nossa margem em cima da nossa diária, ela foi achatada, porque não conseguiu se repassar. E em cima desse achatado, ainda temos os débitos, seja de dinheiro de capital que foi tomado, seja tributários, seja de fornecedores que nós tivemos que renegociar. Então, ainda é uma situação realmente ali de reorganização. Então, quando nós temos uma situação, um apoio desse que foi dado pelo município de Fortaleza, que a gente continua pleiteando até ao exemplo de outros municípios do país, como foram feitos assim, em Salvador, onde você pega um pedaço do IPTU futuro, IPTU presente e futuro, e pode ter, nesse abatimento do IPTU, fazendo a mesma coisa que a gente está tendo aqui no abatimento de multa e juros, ou seja, ter que investir no próprio hotel, porque é importante que o poder público e o privado, a gente olhe, um hotel que vai caindo sua qualidade, vai ficando deteriorado, ele está fadado a fechar suas portas. Então, ele tem que ser renovado diariamente. Então, dentro de uma situação dessa, tudo que puder nos ajudar a termos um capital para isso, é muito importante para a gente manter uma hotelaria moderna, nova,
que a nossa cidade merece e que é necessário para um grande destino turístico. É verdade. Doutora Valéria, só a gente falou, né, um pouco sobre esse pacote. Quem está assistindo em casa, tem o seu hotel, está interessado, quais são os pré-requisitos para poder participar? Bom, vai fazer um requerimento dirigido ao Procurador-Geral do município com a apresentação de um plano de ação. O plano de ação nada mais é do que o hotel interessado especificar como ele pretende fazer o reinvestimento, exatamente em quê, qual é a forma de pagamento que prefere, porque alguns podem querer um pagamento à vista, outros num parcelado. Então, é muito simples, né? E a gente disponibiliza o protocolo da PGM, onde se dá a entrada e o processo tramita junto às câmaras de prevenção e resolução de conflitos. Tem algum prazo? Como é que funciona? O prazo vai até 31 de dezembro, agora deste mês, mas podendo estar em estudo, podendo haver uma prorrogação. Eu imagino, como o doutor Regis falou aqui, ele deu outros exemplos, né? Eu queria saber como é que são pensadas aqui no município de Fortaleza essas medidas, assim. O que é avaliado, o que é levado em consideração, por exemplo? Pronto. A gente vive numa cidade turística que depende dessa receita, né? Então, a gente tem isso, primeiramente em mente isso aí. Depois da pandemia, não só o setor da iniciativa privada sofreu, como o poder público sofreu bastante, né? Então, repasses que diminuíram, né? Então, o município vem sofrendo e vai ter um ano fiscal difícil. Próximo, a gente estima que seja um ano fiscal difícil. E nesse contexto de sensibilidade do poder público com o contribuinte, na esteira da consensualidade, a gente imaginou estipular uma espécie de transação específica para o segmento que tivesse mais, que a necessidade fosse mais premente. Então, essas transações por adesão, elas vão ocorrer por segmento. A eleição do segmento hoteleiro, por essas razões óbvias, né, a gente estabeleceu como primeiro, mas outros segmentos virão. E nessa proposta, assim, o fisco precisa se aproximar do contribuinte. E em conhecendo mais de perto a situação do segmento, a gente vê a capacidade de pagamento de uma forma que a gente chama de personalizada ou customizada, né? Sim. Porque quando você faz um refis, por exemplo, você estabelece regras gerais, mas você não tem a particularidade de identificar as necessidades de quem está sendo beneficiado. São ofertados descontos, adere ou não adere. Uhum. E na transação, não. A gente discute com o setor, inclusive isso foi muito discutido anteriormente, como com outros setores também. E a gente estuda essas medidas e também a grande vantagem aí é que, com débitos inscritos na dívida ativa, a atividade fica inviabilizada, porque com as medidas de cobrança, até para captação de crédito, fica o obstáculo, que aí é uma coisa que puxa a outra. Daí porque a gestão tem se preocupado bastante com essa retomada econômica. Sim, doutor Regis, é muito importante deixar bem claro para as pessoas em casa que a gente fala assim da questão dos hotéis, do turismo, mas o hotel e o turismo, ele é tipo a ponta do iceberg de uma coisa que é muito maior aqui no nosso estado, né? Com que o turismo, ele movimenta não só, quando fala turismo, não é só um segmento, são inúmeras cadeias, uma cadeia enorme ali que está envolvida nisso, né? Por isso que medidas como essa são importantes. Você avalia também assim? Olha, é importantíssimo, você puxou um ponto assim, muito, muito bom. Lhe agradeço. O turismo, muitas vezes, como você falou, se vê, acha-se que é o avião, o táxi do aeroporto e o hotel. Mas ele é muito maior do que isso, né? O turismo, ele mexe com 54 setores e já foram catalogados em cima de quinais, foi até um trabalho feito aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, que ele passa de 100. Porque você tem que imaginar que é o seguinte, o turista, ele é igual a nós. Apenas ele é um morador transitório da nossa cidade, ou seja, ele usa todas as infraestruturas e todos os serviços que nós, cidadãos que moramos na nossa cidade, usamos. Então ele vai à farmácia, ele compra, ele vai no supermercado, ele vai na feira, ele vai... Só que ele gasta, né? Ele investe, não é gastar, ele investe o dinheiro dele num período mais curto, mas usa toda essa cadeia. Sim. E quando você vai para turismo de eventos, aí é que você vê locação de espaços, cadeiras, recepcionistas, manobristas, ônibus, carro,
o vídeo, televisão, aí vai enorme. Quando você vai para o turismo, digamos, dos esportes, todas aquelas infraestruturas que são montadas e tudo, enfim, é uma infinidade e é um dinheiro que ele é derramado de uma maneira democrática, porque não é o dinheiro que entra para uma indústria específica que divide na sua cadeia, não. Ele já entra dividido, que se divide mais ainda. Por isso a capilaridade do turismo. Então, quando você pega o turista na nossa cidade investindo, gastando em todos os setores, toda a economia da cidade está sendo beneficiada com esse turismo. Então, quando a gente pega um elo, realmente, você falou, a ponta do iceberg, fundamental, o turista tem que estar hospedado em algum lugar. Tem que ver alguma coisa, tem né? Que, né? Tem que ver a estrutura, tem que ver, né? Ele tem que estar hospedado aí, principalmente, mas muitas vezes são turistas que estão em casa de amigos, sim, parentes e tudo, mas uma grande maioria em hotéis. Então, a gente tem sim que olhar para os hotéis com, digamos, com um olhar, digamos, crítico, especial. O hotel ele é quase como um serviço essencial para que toda essa outra cadeia esteja se beneficiando. E, voltando, os hotéis passaram realmente situações complicadas. Você vê que só na Beira-Mar já fecharam 3 e não surgiu nenhum. E fala-se de outros que possam vir também a sair, tanto é que tem um incentivo na Praia do Futuro, também já tem projetos de novos hotéis na Praia do Futuro. Desse incentivo também. Vamos falar, mas é importante, a gente tem que ter, e o hotel, ele realmente não é querendo focar o choro na hotelaria, mas eu dizia que um hotel fechado é um elefante deitado. Ele come e bebe muito, mesmo estando deitado. Era o hotel fechado. Não dá para passar uma chave no hotel na pandemia, passar a chave, sim, e ir para casa. Tinha que manter camareiras abrindo e arrumando apartamento, senão dá mofo. Tem que manter todo dia ligando, digamos, fizemos um mapeamento de quem liga o quê, de ar-condicionado e televisão, senão a umidade também, quando você vai ligar, não funciona. Então, mesmo o hotel fechado, nós tivemos que manter uma estrutura de pessoas, de funcionários, de cuidando do jardim, cuidando da planta, cuidando... E isso custava dinheiro com 0 de faturamento. Então, hotéis aí com prejuízos de 400, 500 mil reais por mês tiveram ao longo da pandemia. Então, isso foi muito doído, né? Comeu o caixa, ou quem não tinha caixa teve que pegar o dinheiro. E pensando a futuro, temos que ter novos hotéis, graças a Deus que estão vindo esses novos equipamentos, porque não existe uma cidade turística sem ter muito hotel. Exato. É míope quem enxerga que hotéis fechando é melhor para mim, porque eu fico mais, né, menos hotéis, menos concorrentes. Isso é míope. O que nós temos que ter é bons hotéis, bons equipamentos, boa qualidade, que isso cada vez gera. Porque a cidade é maravilhosa, né? Temos uma beira-mar maravilhosa, um estado maravilhoso. Temos que ter bons hotéis para gerar bons clientes e aumentarmos cada vez mais esse fluxo. Ok, então a gente vai falar muito mais sobre tudo isso. O Cena Pública vai para um intervalo, te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá o nosso conteúdo e a gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública. O tema do programa de hoje são os incentivos para o setor hoteleiro aqui em Fortaleza e muito mais. Eu tenho aqui comigo a procuradora adjunta tributária da Procuradoria-Geral do Município, a doutora Valéria Moraes, e o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, Regis Medeiros. A gente estava conversando aqui entre um bloco e outro sobre a questão também da Praia do Futuro. A gente fala muito sobre a Avenida Beira-Mar, que a gente está sempre focando ali aquela região, não é isso? Mas existe também algumas medidas para incentivar o turismo naquela região, não é isso, doutora? Exatamente, que é uma área que ainda não é devidamente explorada, né? E o turista gosta de estar à beira-mar. Então, para além da beira-mar, a Praia do Futuro é um nicho que se mostra bastante adequado para a gente direcionar esse tipo de incentivo. Até porque a gente não tem uma quantidade de leitos adequada aqui em Fortaleza. A gente precisa aumentar isso aí para receber essas pessoas, que cada vez Fortaleza está mais no radar turístico. Então, nós objetivamos isso, movimentar a Praia do Futuro,
para a instalação de novos hotéis, de forma que a gente possa incrementar esse setor, né, turístico aqui. Principalmente agora, a Fortaleza vem se consolidando no Réveillon, sim, atrai muitos turistas. Então, os próximos anos, a gente como já vem sendo, né, antes da pandemia, a gente ter esse movimento ainda maior, mais intenso, né, e mais atrativo. Naquela região. Doutor Regis, a gente fala muito sobre Beira-Mar, né? Está ali, reformulamos a Beira-Mar, que está muito bonita agora, a nova Beira-Mar, chama a atenção dos turistas e dos fortalezenses também, mas a gente tem também a Praia do Futuro, né? Como é que é aquela região? Como é que o setor hoteleiro vê aquela região? Ele mudou um pouco mais para cá, ou sempre foi ali na Beira-Mar, ou já foi uma época por lá também? Está começando a se voltar mais para aquela região? Como é que o setor observa aquela região da Praia do Futuro? Olha, a Praia do Futuro, se nós pensarmos como beira-mar, como litoral, é para onde tem a possibilidade de um crescimento. Porque a nossa beira-mar praticamente está toda tomada já, sim, não existem terrenos disponíveis, os terrenos são de valores muito elevados, então hoje estão sendo construídos prédios de alto padrão, o que é bom, uma cidade bonita, uma cidade moderna. E então, quando você faz uma conta, vai para a ponta do papel, o terreno está, de repente, repito, em um valor muito elevado e não cabe dentro da conta do fechamento de uma operação hoteleira. Uhum. Então, a Praia do Futuro é uma opção, é a opção da continuidade da nossa beira-mar. Temos aí um projeto a futuro da saída, eu sei que é uma coisa que não é para hoje, mas da saída daquele parque de tanques que fica entre Beira-Mar e Praia do Futuro. Aquilo, provavelmente, no dia que aquilo sair, vai haver uma grande urbanização daquela região, que vai embelezar mais ainda essa ligação entre Praia do Futuro e a Avenida Beira-Mar. Uhum. E também outras regiões das cidades, né? Porque se você pegar um exemplo de Salvador, dois grandes hotéis boutiques, que é o Fasano e o Fera, que é ao lado do Fasano, estão localizados no Pelourinho, que é o centrão de Salvador. Sim. Não é ali Ondina, onde é a beira-mar de Salvador. Então, são hotéis, boutiques, que não estão pé na areia, tem uma vista lindíssima da Baía de Todos os Santos, mas eles não estão pé na areia nem estão na praia. Então, nós temos também que pensar que não existe só a beira-mar ou só o Praia do Futuro. Existem os quarteirões, as quadras adjacentes por trás, em outras situações, aqui pela Santos Dumont, que cabem sim hotéis de nível e hotéis de padrão. Certo? Mais importante, como a doutora Valéria falou, que é importante, e friso, né? Nós temos que ter novos hotéis em Fortaleza, temos que atrair bandeiras fortes internacionais. Sim. Muitas vezes você tem uma bandeira forte internacional, ela é uma referência para o turista internacional. Então, ele passa a ir para aquela cidade porque ele tem aquele hotel vira uma referência. Se aquele hotel está naquela cidade é porque a cidade é boa, porque nós somos muito conhecidos para o turismo do Brasil, mas para o turismo internacional nós somos um neném ainda, temos muito por crescer e podemos crescer, porque temos tudo para crescer, belezas naturais, o kite, o vento e tudo Sim. mais. Então, temos aí o turismo no Brasil tem um caminho ainda muito longo, muita estrada pela frente, que a gente pode vir crescer. Então, acho que esse incentivo, esse piloto que está sendo feito, costurado, repito, a várias mãos, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a BH, com a PGM, eu acho que está sendo um piloto muito bacana e que daqui nasça, junto com a Prefeitura, vários pensamentos de incentivo, que eu acho que é o que interessa a todos nós, né? Sim. Interessa quanto mais hotel, gera mais emprego. Gente, mais emprego, mais renda, mais arrecadação para o município, mais riqueza, e tudo isso é uma onda, né? Que a gente vai indo, então aí é muito, muito bacana. E digo, já temos alguns projetos de Praia do Futuro, pelo menos uns 3 hotéis. Não estou falando dos pequenos, estou falando de hotéis. E entre eles existe um projeto de um hotel boutique. Olha só. Na Praia do Futuro, ou seja, um hotel que ele é um luxo boutique, né? Uma coisa sofisticada, o que é muito bacana para o nosso destino, porque vai puxando o destino, né? Alavancando
para o nível que a gente deseja, que é um nível melhor, pessoas que gastam mais, deixam mais recursos na cidade. Isso é uma onda positiva que é muito importante. Existe uma série de fatores, né, que para beneficiar esses empreendimentos nessa região, né? Quem pode falar sobre quais são esses fatores? A doutora Valéria tem aí todas as informações. São os fatores, doutora Valéria? Bom, a lei de incentivos fiscais, ela estabelece vários fatores, né? Mas no mais básico, assim, são requisitos enxutos, porque nós pensamos em facilitar e não dificultar, porque o que nós vínhamos observando anteriormente é que as leis anteriores de incentivos fiscais, elas estabeleciam tantos regramentos que muitas vezes elas desestimulavam... Impediam mais do que ajudavam. A adesão. Então, pensando nisso, né, SDE, PGM, Secretaria das Finanças, então a gente tentou reduzir, então, de forma que os hotéis interessados, eles preenchendo os requisitos básicos, né, o mais interessante aí é o seguinte: a gente quer atrair novos empreendimentos para a Praia do Futuro, não só para a Praia do Futuro, como o doutor Regis falou, né? O objetivo também é estimular a cidade como um todo, né? Mas especificamente nesse setor hoteleiro, a gente quer revitalizar aquela área, que também é uma área muito bonita da cidade, para além da beira-mar. Você falou, doutor Regis, você fez todo voltando um pouco na nossa conversa, você fez todo um raio-x de como está o setor hoje, né, com relação a diminuindo margem de lucro, inflação e tudo isso, né, provocado pela questão da pandemia, né? O setor faz alguma projeção de quando pode melhorar? Olha, o setor tem tentado melhorar dia a dia. Isso é uma discussão interna nossa, nas nossas conversas de grupos e reuniões dentro da hotelaria, da necessidade que nós temos de recuperar um pouco as nossas tarifas em relação aos nossos custos. Nós nem usamos a palavra aumentar a tarifa, é recuperar a tarifa. Sim. Se nós pegarmos as nossas tarifas médias aplicadas em 2019, antes da pandemia, e fizermos apenas uma correção monetária dela por cima de qualquer índice, GPM, IPCA, o que for, a gente vê que nós estamos defasados em relação ao que deveríamos estar se comparados a 2019. Então, isso é fundamental. Mas não é ganância ou querendo ganhar, é querendo manter, porque aí eu volto. Quando você não tem um resultado satisfatório, fica só apagando o incêndio ou vendendo almoço para pagar o jantar, o hotel vai sucumbindo. E quantos exemplos nós podemos ter, não vou citar nomes por educação, de hotéis que vão fechando suas portas. Eles fecharam porque apareceram outras oportunidades, porque o negócio deixou de ser viável, o negócio deixou de ser vantajoso. Então, isso não é bom, não é bom. Nós temos um centro de convenções maravilhoso, moderno, novo ainda, moderno. Temos, repito, uma beira-mar maravilhosa, um centro gastronômico da Vajota, o Museu da Imagem e do Som, o Espaço das Artes no centro, Museu da Fotografia, ou seja, a cidade saiu da pandemia melhor do que o que entrou como destino e como produto. Mas nós temos que ter hotel, e bons hotéis. Se nós vemos o litoral do Ceará, o litoral, a pandemia ajudou muito isso, mas o litoral bombou com novos equipamentos, com equipamentos de charme, que aqui para os nossos ouvintes aí, tem diária de 1.000, 2.000, 5, 10 mil. Tem apartamentos de diária de 10 mil no litoral do Ceará. A diária. De 2, 3, 4 tem alguns, mas com serviço, com qualidade, com negócio mesmo assim, como nós dizemos, de primeiro mundo. E tem o cliente. Então, nós temos que ir puxando essa nossa clientela, esse nível disso para a nossa cidade, que merece e tem potencial para isso. Mas essas pessoas querem bons hotéis. Sim. Elas procuram bons hotéis. Então, por isso, repito, enfatizo e fico muito feliz com a construção desse hotel boutique que terá na Praia do Futuro, porque que ele seja o primeiro de puxar outros e que esses incentivos anime os investidores, os empresários, que possam estar voltando
digamos, e construindo novos equipamentos e de nível bacana, porque isso é muito importante. A gente estava falando aqui de um olhar diferente, né, para a Praia do Futuro, né, saindo um pouco mais daquela coisa ali da beira-mar, que, como você falou, já está meio, né, esgotado, né? Assim, eu não sei se eu posso fazer essa pergunta, mas eu vi esses dias um visual muito bonito ali naquela região do Lagamar, Barra do Ceará. Existe alguma coisa de se voltar para aquela região, que também é uma região que é litoral, que também tem calçadão, que também é muito bonita, também muito agradável, mas tem algum olhar do setor para aquela região, como o senhor mesmo falou, usou o exemplo de Salvador, né? Que não está naquele circuito Barrondina, está ali no Pelourinho, uma coisa mais central. Tem algum olhar do setor para essa região da cidade? Não, para essa não. Nós temos, digamos assim, nas duas, do lado direito e esquerdo da beira-mar, Praia de Iracema, que também existe incentivos para aquele quadrilátero, uma poligonal da Praia de Iracema, que foi até estendida um pouco. Então é um canto também muito bonito, muito bacana, que já foi um espaço maravilhoso da cidade de Fortaleza, né? Eu, particularmente, na minha juventude, eu era um frequentador assíduo ali daquela região da Praia de Iracema, com os barzinhos, com toda aquela vida que tinha lá. Então, é importante. O governo do estado adquiriu aquele prédio lá que está bem feio e precisa urgentemente se tomar alguma providência, que é o São Pedro, o antigo Hotel São Pedro, né? Ele está muito deteriorado e fica aquela coisa feia. Então, a gente tem realmente que fazer. Está sendo feito a restauração ali da Ponte dos Ingleses. Enfim, aquela região é uma região que tem-se um radar. Então, para lhe ser muito sincero na sua pergunta, o radar é Praia do Futuro, para o lado da Praia de Iracema, e também para um pouco, digamos assim, nas imediações aqui da Varjota como um todo. Tá? Mas ali ainda para o lado da Barra do Ceará, que é muito bonito. Eu faço kite, sou um dos viciados em kitesurf e velejo muito na Barra do Ceará. Na Barra do Ceará mesmo, na Vila do Mar, ali naquela avenida e tudo, e visual dos mais bonitos da cidade e tudo, e uma área ainda que poucos conhecem. Porque ficam, né, ainda um pouco muito estigmatizado, né? Mas eu vou e volto com muita tranquilidade, velejo lá sempre, em uma região muito bonita da cidade. Mas ainda será para um segundo momento. Digamos que nesse primeiro momento, fora beira-mar, a gente mantém esses espaços aqui que eu comentei. O doutor Regis falou dessa questão também da Praia de Iracema, né? O que é que tem para essa região, doutora? Pronto, também há incentivos. Nós aumentamos o quadrilátero de beneficiamento desses incentivos, porque existem projetos da prefeitura que também a gente pretende revitalizar a Praia de Iracema. Com a pandemia, muitas lojas fecharam, né? E a gente quer estimular a volta para a Praia de Iracema, né? Tanto a parte comercial como a parte residencial e, obviamente, a parte turística, que também as pessoas... Ali já está bem perto do centro, onde também temos alguns equipamentos de visitação. Então, lá também foi objeto desse incentivo, mais ou menos na mesma esteira da Praia do Futuro e da Beira-Mar também, assim, né? A concepção é mais ou menos a mesma. Ok, então, é o seguinte, o Cena Pública vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública de hoje. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. O tema de hoje são os incentivos para o setor hoteleiro aqui em Fortaleza e muito mais. Tem a autoestação. Eu tenho aqui comigo a procuradora adjunta tributária da Procuradoria-Geral do município, a doutora Valéria Moraes, e o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, Regis Medeiros. Doutora, a gente estava falando aqui, a gente está falando muito sobre turismo, está falando sobre todas as medidas para poder impulsionar esse setor por conta da pandemia, né? A prefeitura também vem pensando, existe um comitê, não é isso? A gente comentou no começo do programa, para dar uma olhada nesses setores, não é isso? Que estão precisando de um olhar especial por conta da pandemia, não é isso? Exatamente. Nós temos um grupo formado por técnicos envolvendo vários órgãos, City Nova, PGM, Secretaria das Finanças,
a SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEUMA, né? Então, nós temos um olhar bem amplo, um olhar para tornar Fortaleza uma cidade mais inteligente, uma cidade mais atrativa, não só de retomada econômica, mas para deixar a cidade num patamar de que ela seja vista e reconhecida como uma cidade acolhedora e um ambiente também que tenha a questão da mobilidade urbana, um ambiente tecnológico, com as ilhas digitais e todo esse complexo que envolve, né? Não é só um determinado eixo, né? Entendi. Doutor Regis, vamos falar agora de autoestação, né? Estamos aí, tá chegando Natal, Ano Novo, principalmente. A gente tem a festa do Réveillon de Fortaleza, que já é consolidado no país inteiro. Esse ano são 2 dias de festa, não é isso? Tem o dia 30 e o dia 31. Como é que o setor está recebendo essa nova demanda? O setor está preparado? O setor está com expectativas boas com relação a mais esse dia de festa? Como é que o setor está vendo isso? Olha, recebendo com muita alegria e com esperança, né? Realmente, depois de 2 anos sem a nossa festa de Réveillon, então nossa expectativa é muito positiva. É o mundo voltando aí ao normal, digamos assim, depois desse tempo. Então a expectativa é positiva, números, dando um pouco de números, ali na casa dos 95% para o Réveillon. Muitos hotéis vão estar acima disso, mas a gente sempre bota, porque muitos nem passam de 95%, por conta de ter uma reserva técnica. Sim. Então esse número é um número muito bom, muito positivo. E um janeiro ali na questão na casa dos 80%. Então, são números voltando ali a 2018 e 2019, eu até superei um pouco. Demanda reprimida ao longo desses anos, as pessoas com muita vontade de viajar. Repito, primeiro ano pós-pandemia que vamos voltar a ter as grandes festas, e no nosso caso aqui 2 dias de festa, que é muito positivo. As viagens internacionais muito caras. Sim. Então, a gente enxerga que os brasileiros vão viajar muito mais dentro do próprio país, porque além do dólar e do euro estarem caros, as coisas ficaram caras em dólares, porque houve inflação em dólares. Se eu tenho amigos que até moram nos Estados Unidos e passam, e a gente lê isso todo dia, o valor das coisas ficaram caras em dólares, e o dólar está caro. Então, você tem 2 coisas aí que eleva o preço dessas viagens internacionais. Então, repito, consequentemente, o foco maior do brasileiro será dentro do próprio Brasil. O Nordeste é o principal destino do Brasil. E o Ceará está muito bem colocado dentro do Nordeste, nas pesquisas que são feitas por vários sites, quando não é o primeiro, é o segundo, sim, como destino colocado, procurado. Né? Uhum. E como eu falei anteriormente, nossa cidade está renovada. Nosso litoral está cheio de hotel bacana. Temos hoje aeroportos, tanto de um lado quanto do outro, quanto no sul. Né? Temos Cariri, temos Cruz, Jericoacoara e Aracati. Voos regionais, estradas nossas indo para os litorais leste e oeste, muito boa. Então, temos muitas coisas boas no nosso estado. Consequentemente, nessa retomada, nós deveremos despontar e, com certeza, teremos aí expectativas positivas agora, números positivos para essa temporada de final de ano, que começa, bom lembrar, do Natal para frente. Uhum. Porque às vezes a gente vai, dezembro aí, alta temporada. Espera aí. Calma. Dezembro depois do dia 24. É do dia 25, domingo, dia 25 para frente, a subida é vertiginosa do fluxo. As pessoas ainda passam o Natal, né? Com as suas famílias. Nas suas famílias. Agora, no dia seguinte, 25, começou as férias. Uma coisa também que entra no radar, olhando um pouquinho mais para frente do setor, também é a coisa do carnaval, porque o carnaval mudou um pouco, né? Assim, a forma como as pessoas ficavam, normalmente elas viajavam para outras cidades, né? Mas agora as pessoas estão ficando em Fortaleza para o carnaval. Tem um pré-carnaval, tem um carnaval mesmo. O setor também já está sendo beneficiado por essa mudança? Olha, sim, e tem uma coisa que, isso discussões, eu acho que há década, a gente sentado, como é que a gente faz para movimentar o carnaval de Fortaleza? Eu era um dos que dizia, olha, nós não precisamos movimentar o carnaval em Fortaleza. Porque quem quer carnaval?
faz em qualquer Quem lugar. carnaval, vai Salvador, Recife, Olinda e os blocos que são muito fortes hoje em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro. Mas e os que não querem carnaval? Tem muita gente que quer aproveitar o feriado do carnaval, ir para uma cidade, curtir a cidade. Não estou nem dizer curtir uma tranquilidade, não. É curtir uma cidade em uma certa normalidade. Porque quando você está numa cidade como o Rio, no carnaval, os trânsitos fica caótico, você não anda. Da cidade inteira. Aquilo complica tudo. E quem não está curtindo aquilo ali está no meio daquela complicação. Então essas pessoas procuram destinos, muitas vezes, que não necessariamente vão ter aquela movimentação. Também não é uma coisa, aquele marasmo, parece que está em quarta-feira de cinzas, não. Então, nossa cidade tem um bom movimento, ela funciona, tem gente, os restaurantes, os bares, a vida da cidade está funcionando. Então, o carnaval tem sido muito demandado nos últimos anos na cidade de Fortaleza, não com foco, repito, da festa carnaval, e sim do feriado. Então, nós temos aí a alta temporada, como eu vinha falando, começa no dia 25, o ápice, Réveillon. Depois, você pega um janeiro, primeira quinzena é a mais forte. Você bota mais uma semana, dá uma quedinha. A última semana cai um pouco, porque já voltam as aulas, principalmente. Aí você tem uma média temporada até o carnaval. E, novamente, no carnaval, nós temos uma alta ocupação. Aí, passou o carnaval, a gente cai numa baixa temporada e espera que a Semana Santa chegue ligeiro, que não seja só 45 dias, e que ela chegue, e aí a gente entra, digamos assim, numa normalidade, né? Saímos do período da alta temporada. Doutor Regis, uma pergunta também sobre o setor, que eu acho que muita gente está em casa, deve ter um pouco de curiosidade também, e que fala um pouco sobre o perfil das pessoas que estão viajando hoje, principalmente acho que no Brasil, né? Como é que o setor também recebe essa nova demanda, por exemplo, de quartos para alugar, de pessoas que colocam Airbnb, essas coisas? Como é que o setor está se readaptando a esse novo perfil de hospedagem? Olha, o tal dos apartamentos Airbnb, na verdade, é considerado dentro da BH Nacional como um grande calo, porque a gente vê como uma concorrência que é verdadeira, que é real. Não consegue se nadar contra essa maré. Sim. Tá? Então, nesse sentido, o que a gente bate, né, que são, às vezes, hotéis dentro de apartamentos. Porque quando você fala aquele quarto, que é o quarto compartilhado de uma casa, isso é normal, é tranquilo e não é grande. O que a gente bate muito é você ter um prédio residencial que metade dele é alugado como apartamento por temporada e ele paga o IPTU como residencial, ele não paga ISS, ele não tem que estar nas legislações sanitárias, bombeiros e todas as quase uma dezena de licenças que temos que ter para funcionando. Ele é um prédio condominial, mas fazendo, às vezes, as honras de um hotel. Então, o que a gente fala, até falando aqui com a doutora Valéria e sempre conversando, é como se pensar de uma maneira para uma regulamentação, ao exemplo do que foi feito com o Uber, uma regulamentação destas plataformas e desse uso, até para a segurança mesmo das próprias pessoas. Você está num prédio, você não sabe quem ali está, você não sabe se é de maior ou de menor, você não sabe para que fundamento. No hotel você não pode entrar com uma criança, com uma pessoa de menor, a não ser que esteja acompanhado dos pais ou expressamente autorizados pelos responsáveis para aquela pessoa que está com o jovem ou a criança. E esse tipo de estabelecimento? Alguém controla alguma coisa? Então, poderia ser um programa todinho aqui debatendo sobre esses assuntos. Mas, nessa contrapartida, qual é a nossa defesa? Tá? Que seja regulamentado. De maneira nenhuma seja que não exista. Isso como eu repito, é o táxi querendo na questão com o Uber. Sim. Ele tem que ser regulamentado. E na questão dos hotéis? Serviço. Serviço. É o que a gente falava, a qualidade do serviço. Você passa o ano todinho na sua casa e quer nas suas férias ir para uma outra casa, onde você tem que arrumar a cama, fazer o café da manhã,
limpar o apartamento e tudo, você quer serviço. Você merece, as pessoas merecem. Essa semana eu vou ser atendido e tratado, né? Eu vou chegar, meu apartamento vai estar limpo, vou tomar o café da manhã do jeito que eu quiser ali na hora, vou estar cheio de mimos, cheio de cuidado. É a semana que eu mereço das minhas férias. Então, isso é uma vertente que a gente bate dentro da hotelaria, eu particularmente, que a gente tem que oferecer serviço e não ficar querendo brigar com aquele. Exatamente. Tá certo? Mas não podemos tirar isso de radar, porque já é uma quantidade bem expressiva e são, digamos, vários pequenos hotéis dentro de vários prédios. E a coisa do café da manhã do hotel, que é um patrimônio nacional, né? Todo mundo sabe disso. Sem dúvida. Doutora, a gente está encerrando o nosso programa. Eu queria que a senhora falasse agora para as pessoas que estão assistindo, que estão interessadas, né, em participar agora desse pacote de incentivos, né, para o setor hoteleiro, que fizesse, na verdade, ou fizesse um convite ou reforçasse as informações para quem quiser participar. Bom, o setor hoteleiro, né, já está aí convidado, né, a aderir a essa nossa transação por adesão, onde a gente espera ter um retorno interessante e que se retroalimenta, né? Quando nós arrecadamos mais, a cidade tem mais benefícios de consequência, né? Podemos prestar um serviço melhor. Doutor Regis, suas palavras, queria que o senhor falasse suas considerações sobre esse pacote também e sobre para quem está em casa, está aí se planejando, né, para viajar, o que ela tem que levar em consideração, principalmente nessa questão do que a gente falou agora, dessas questões das outros modelos de hospedagem, né? E também da expectativa de Fortaleza aí para essa autoestação especial. Olha, em relação aos incentivos, eu acho que é um projeto piloto muito interessante. Repito, fica aqui o meu agradecimento à doutora Valéria, ao doutor Fernando da PGM, ao Rodrigo Nogueira, que a gente debateu, o Alexandre Pereira, secretário de Turismo, sempre que está também junto nos nossos debates, e que isso seja um projeto piloto para outros projetos e que a gente sempre possa estar pensando em conjunto. Tá? Em relação ao uso, a BIH, junto aí com a PGM, com a SDF, fez um par e passo, uma cartilha para que cada um, para todos os nossos associados, e aqui fica o convite para os hotéis que nos escutam, que venham se associar com a BH, venham se fortalecer e fortalecer, porque unidos a gente pode conversar mais, né, com o poder municipal, estadual, para que a gente possa desenvolver coisas e atrativas para a hotelaria como um todo e para os nossos turistas e quem nos ouve que venha para o Ceará, que essas férias, esse verão vai ser maravilhoso. Chove muito no Brasil inteiro, aqui não chove tanto. É verdade. Né? E a gente tem essa temperatura, esse mundo acolhedor. Vamos começar aí com 2 dias de show, vários outros shows e movimentos também. Então, acho que nós vamos ter um verão aqui bem bacana, bem movimentado e bem alegre, graças a Deus, sem falar tanto nesse Covid. É verdade, né? Já passou um pouco essa questão desse medo de uma próxima onda, já está aqui meio que estabilizado. Já vi que já deu uma arrefecidazinha nessa última aqui, há 2, 3 semanas, estava querendo se mexer, né? Virou aí E não só tem só Fortaleza não, né, Regis? Tem o interior do estado, tem Canoa Quebrada, Jericoacoara, a gente não pode deixar de falar dessas opções também. Bombar. Litoral, e antigamente era Jericoacoara, né? A gente pensava Jericoacoara e Canoa. Hoje não mais. Caraíba-Amontada, Beberibe, Águas Belas, Moitas, Caetanos. O litoral inteiro tem boas hospedagens, bons atrativos e realmente mudou muito mesmo. Antigamente, repito, você se hospedava numa pousada boa, só em Jeri ou Canoa. Hoje você tem dezenas pelo litoral inteiro, que nós mesmos não conhecemos, pesquisem, você vai encontrar muita coisa bacana, de nível, pelo litoral inteiro. O kite fez muito essa mudança. O kite é um dos responsáveis por esse crescimento do litoral como um todo. Tem muita coisa realmente bacana. Eu tive, às vezes, aí pelo litoral, você passa, só tem estrangeiro numa determinada pousada. Uma pousada bacana, legal, só tinha estrangeiro. Não tinha um cearense hospedado ou de passagem, ou seja, mudando totalmente a realidade. Todos eram fazendo kite. E a gente precisa redescobrir nossa Fortaleza, o nosso Ceará. E tudo isso não é só para turista não, né, doutora? Também merece para a gente também. Para o fortalezense e para o turista, né? Vamos lembrar da máxima, uma cidade só é boa para o turismo, o turista,
quando ela é boa para o seu habitante. Porque, como eu falei inicialmente, o turista ele é um morador temporário. Então, ele está usando a mesma coisa da cidade. Se a cidade não for boa para quem mora nela, como é que vai ser boa para quem vem morar temporariamente nela? Verdade. Então, é uma coisa que soma-se a outra. A beira-mar não é para o turista, a beira-mar é para o nosso fortalezense. E ela é tão boa para o turista, por quê? Porque quando o turista vai ver movimento, quem é o grande movimento? Somos nós que estamos lá. É verdade. Então, ele fica encantado com aquilo e se insere no movimento de uma cidade. E aquela máxima, né, doutora? Eu moro onde você passa férias, né? Exatamente. Sempre vale para muita gente aqui. É verdade. Gente, é o seguinte, a Cena Pública vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças da Procuradora Adjunta Tributária da Procuradoria-Geral do Município, a doutora Valéria Moraes, e o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, Regis Medeiros. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.